Boa noite, meus irmãos. Com alegria que nesta noite de terça-feira podemos compartilhar a palavra do Senhor e ainda que não podemos nos reunir ainda como coletividade, mas podemos compartilhar a palavra do Senhor, podemos juntos em família louvarmos ao nosso Deus pelo privilégio que Ele nos dá de podermos abrir a Sua palavra, embora tendo essas limitações, mas pela graça de Deus nós temos essa liberdade, né? Não temos a tristeza como outros países, né? Ao redor do mundo. Tantas pessoas gostariam de fazer o que nós fazemos, poder compartilhar online a palavra do Senhor, e não tem esse privilégio, mas por graça, bondade e misericórdia, o Senhor nos dá esses recursos, né? Nos dá esses meios onde podemos de fato louvar ao Senhor juntos como igreja. E a minha oração é que os irmãos estejam aproveitando esse tempo, né? Eu fico contente quando ouço de irmãos que têm lido mais a Bíblia, têm tido mais tempo com a família. E neste mês, principalmente, né, que nós comemoramos aí o mês da família, como nós falamos no domingo pela manhã. E é tão importante nós termos esses momentos em família, louvando ao Senhor. Tão gostoso quando podemos reunir nossos filhos, nossos netos, enfim, a família como um todo, para termos momentos de confraternização, de alegria. Eu quero compartilhar com os irmãos, à luz da palavra de Deus, baseada em Mateus 6, dos versos 25 a 34, e o outro texto em Tiago 4, 13 a 17, numa pergunta: prioridade ou urgência? Primeiramente, eu quero ler então Mateus 6, no Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus dá algumas instruções preciosas para nós. E ele começa dizendo o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios ou incrédulos é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Agora Tiago 4, versos 13 a 17, que diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que o Senhor assim nos abençoe através da leitura da sua santa palavra. A pergunta é: prioridade ou urgência? O Senhor Jesus nos dá aqui algumas orientações, e também o apóstolo Tiago, mostrando desse cuidado que devemos ter na nossa caminhada. Nem sempre aquilo que é prioridade é urgente, nem sempre aquilo que é urgente é prioritário. Eu creio que devemos ter a sabedoria do Senhor para discernir uma e outra, porque ambas são importantes. E o que devemos fazer? Né? O Senhor Jesus nos dá aqui algumas orientações diante do que está, inclusive, acontecendo no nosso país e no mundo. Quanta ansiedade, quanta preocupação, quanta insegurança quanto ao amanhã. Mas a palavra de Deus nos desafia, não só aqui o Senhor Jesus falando, mas Paulo também escreve na sua carta aos Filipenses, escreve em outros momentos, para que nós não fiquemos ansiosos. Aqui Tiago fala também do cuidado que devemos ter com relação ao nosso planejamento para o amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã.
Nós não sabemos se podemos e devemos fazer projetos, sim, mas conforme a orientação da palavra de Deus, né? Tudo de acordo com a vontade dele. O sábio Salomão vai dizer ali que tudo que devemos fazer de forma que haja a aprovação dele. E que devemos fazer então para que essas coisas aconteçam, para que essas coisas de fato se fundamentem na nossa vida? Eu coloquei algumas situações que nós estamos pensando aqui, né? Devemos, como filho de Deus, ter como alvo não desperdiçar o tempo. Às vezes nós desperdiçamos demais, nós não sabemos aproveitar o tempo que Deus nos dá. A gente vê pessoas, né, que, embora sejam tão atarefadas, têm tantas atividades, mas conseguem administrar, conseguem disciplinar o seu tempo de tal forma que podem fazer tudo aquilo que planejam. Quando não há planejamento, não há como também se dar bem. Porque quando nós planejamos bem, nós conseguimos fazer nossas atividades. Quando a gente deixa no ar, sem nenhum projeto, então as coisas não vão bem. Por isso Jesus vai dizer ali em João 9, verso 4, né? Eu penso que é importante nós lermos dentro desse contexto, né, de João capítulo 9, o verso 4, ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O Senhor nos ensina aqui, então, a sermos disciplinados, a sermos organizados. Nós temos aí pelo menos 12 horas no dia, embora a gente avance um pouco mais, né? Porque ninguém consegue dormir 12 horas, né? Então, se soubermos administrar esse tempo, vamos de fato viver melhor. E devemos ainda também, como filho de Deus, ter como alvo aproveitar as oportunidades. Quantas pessoas hoje reclamam e murmuram porque não soube aproveitar aquele tempo de saúde, aquele tempo de estar mais jovem, se preparando melhor. E hoje, mais do que nunca, os nossos jovens devem se preparar diante de tantos desafios, diante de tanta competição. Hoje o mercado procura aquele que é melhor em todas as áreas. É tão bom quando você vê jovens na igreja servindo ao Senhor e tem essa preocupação, né, de poder dar o melhor de si. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 4, 5, né, sobre aproveitar a oportunidade. Paulo coloca ali de uma forma extraordinária. Eu quero ler também esse texto para os irmãos, Colossenses 4, verso 5. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Quantas pessoas estão à nossa volta e quando se fala também do Evangelho, né, a gente às vezes anda com a pessoa, a gente fala de tudo, menos do Evangelho. Principalmente aqueles que são mais fanáticos, né, por futebol, né, fala do seu time, fala daquilo que gosta, dos seus gostos, mas às vezes aquilo que é mais precioso, nós deixamos de compartilhar, que é o Evangelho da Graça, que Jesus salva, é o único que pode salvar. Devemos ainda também, como filhos de Deus, ter como alvo administrar os nossos dias com sabedoria. Eu gosto muito de pensar naquele texto lá do Salmo 90, verso 12, onde o salmista ali, que é descrito como na oração de Moisés, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu penso que nós temos dificuldade, né, de administrar bem o nosso tempo, os nossos dias. Há pessoas que chegam à velhice, mesmo tendo um salário razoável, não consegue ter uma aposentadoria tranquila, não consegue ter uma casa para morar, não consegue ter alguma coisa que possa auxiliar. E aí, muitas vezes, depois dos seus 50, 60 anos, ele quer recomeçar. Aí fica meio difícil, porque nós temos que ir caminhando tranquilo, né? Sabendo administrar aquilo que Deus nos dá, ainda que sejam poucos os recursos, mas se soubermos administrar, nós podemos fazer muita coisa sob a bênção do Senhor. Acima de tudo, sendo fiel a Ele, em todos os nossos atos, em toda a nossa vida, Ele vai nos honrar, sim. A palavra de Deus nos diz também em Efésios 5, falando aí dessa questão de administrar os nossos dias, Efésios 5, verso 15, é bem conhecido também. Ele vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. E aí ele encerra dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, ou seja, aproveitar as oportunidades, que Deus nos dê graça de estarmos usando isto para a glória dEle. Devemos ainda, como filhos de Deus, ter como alvo preparar-nos para a volta de Cristo. Uma das coisas que tem incomodado muita gente hoje, nós estamos vivendo aí, por tudo que tem acontecido, nós queremos crer que estamos vivendo o tempo do fim. É lógico que o tempo do fim para nós não é como Deus, né? Para nós, de fato,
50 anos é um longo período, mas a Bíblia diz que para Deus 1 ano, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, porque Ele está fora do tempo, Ele é atemporal. Nós às vezes achamos que uma pessoa que vive 100 anos é muito longa a sua existência, de fato, dentro do nosso contexto sim, mas diante de Deus isso não é nada. Então, creio que nós somos desafiados a estarmos preparados para esse dia, porque pode chegar a qualquer momento, se não com a volta do Senhor, podemos ser surpreendidos até por esse vírus, podemos ser surpreendidos por um ataque fulminante, e se nós não estivermos preparados, teremos sérios problemas na eternidade, porque se morrermos sem Cristo, vamos viver sem Ele também lá. E as pessoas querem, muitas vezes aqui, viver a vida que quer viver, mas na eternidade quer ter uma vida diferente. Não, se nós não nos prepararmos aqui, por isso a Bíblia diz lá em Amós 4,12, prepara-te para encontrar com o teu Deus. E esse preparo é diário, é constante. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Lá em Mateus 25, o versículo 13, o Senhor Jesus ali, quando falando do final dos tempos, Ele dá uma palavra preciosa ali, Mateus 25, versículo 13. Ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então podemos ser surpreendidos, seja através da morte natural, seja através de uma morte acidental, ou pode ser também através da volta do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos desafia a estarmos preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E há muitos jovens, principalmente, brincando com a vida, jovens que querem viver os prazeres deste mundo e se esquecem de se preparar, de estar com o Senhor na eternidade. Brincando com a vida, brincando com a sorte, e muitas vezes vão ter problemas sérios, com certeza. Devemos ainda, como filhos de Deus, ter como alvo, ter a obra de Deus como prioridade na vida. O Senhor Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, depois, já no final, Ele diz ali aos seus discípulos, no Evangelho de João, capítulo 4, os versos 34 e 35, Ele diz o seguinte, naquele contexto com os seus discípulos, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E aqui o Senhor Jesus demonstra a urgência de se falar do Evangelho, a urgência de testemunhar e ter isso como prioridade na vida. Que nós saibamos, de fato, aproveitar esse tempo com o Senhor. Devemos ainda ter como alvo compreender a mordomia do tempo. Nós somos desafiados na palavra de Deus a aproveitar as oportunidades, a aproveitar o tempo, né? Sermos mordomos, administrar sabiamente. E uma vez fazendo isso, o Senhor vai nos orientar e nos capacitar para fazermos o melhor projeto. Há um hino nos salmos hinos que nós usávamos antigamente, que diz assim, há uma estrofe dele, a Ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em Teu louvor. Que nós possamos de fato aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. E eu quero deixar aqui algumas perguntas para que nós estejamos refletindo, né? Quem é o dono de todas as coisas? Nós sabemos pela palavra de Deus que do Senhor é tudo, né? Lá no Salmo 24 vai dizer que do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele. Nós somos apenas mordomos. Ele nos dá a bênção, o privilégio de administrar aquilo que Ele coloca em nossas mãos, né? Ele é o dono do tempo, é o dono da vida, é o dono de todas as coisas. Sendo Deus o dono do tempo, qual deve ser a nossa responsabilidade com o tempo que Ele nos dá? E aqui o Senhor Jesus nos adverte, né? A palavra de Deus nos adverte que nós devemos saber administrar bem o nosso tempo, porque vamos prestar conta dele. Muitas pessoas levam de qualquer jeito, mas um dia vamos comparecer diante do Senhor e Ele vai pedir conta daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Agora, o que é necessário fazer para cuidar bem do tempo que Deus nos deu? Paulo diz ali em Filipenses 1,12, né? Portanto, Filipenses 1,21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, ou seja, pode ter plena consciência de que viver é bom. E ele falou só, se viver na carne dá fruto para o meu ministério, eu vou ficar mais um pouco, mas estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Então, ou seja, Paulo estava realmente preparado, né? E sabendo que a qualquer momento ele podia partir para estar com Cristo. Por isso que ele vai dizer mais tarde, lá no finalzinho da sua vida, na segunda carta de Timóteo 4, ele vai dizer, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora me resta a coroa da justiça, a qual o Senhor me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que o Senhor realmente nos ajude e nos dê graça, e podemos compreender e saber aquilo que é prioridade e aquilo que é urgente.
e fazemos uma seleção diária daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, para que possamos administrar. E eu encerro com essa pergunta sobre a mordomia. O que é mordomia? Nós temos, primeiramente, que é um ofício de mordomo, ou seja, Deus coloca nas nossas mãos bens, coloca a família, e nós vamos prestar contas ao Senhor. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 127, né, que os nossos filhos são herança do Senhor. E se nós não cuidarmos bem, não formos mordomos de educação dos nossos filhos, nós podemos sofrer as consequências, colher os frutos amargos da nossa negligência. Mas também mordomia significa administrar os bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio, ou seja, administrador, despenseiro. Deus nos coloca muitas coisas nas nossas mãos. E às vezes, às vezes numa empresa, e também nos nossos estudos, vamos prestar conta de tudo. Que Deus nos ajude e nos dê graça para que nós possamos fazer o melhor para a glória e a honra dele. Eu quero encerrar orando com os irmãos neste momento. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor tem nos dado, Pai, entendimento da tua palavra. O Senhor tem nos ensinado e tem nos instruído acerca daquilo que é prioritário e daquilo que é urgente. Ajuda-nos, ó Pai, a termos sabedoria para fazermos de fato a tua vontade, como o Senhor Jesus nos orienta no texto lido nesta noite, de que basta a cada dia o seu mal e que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, sendo que as demais coisas, ou seja, a veste, o alimento, a moradia, tudo isso, ó Pai, são coisas que vêm em segundo plano, que nós saibamos administrar sabiamente a tua vontade, ó Pai, o teu querer, nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós possamos fazer com alegria, com disposição e, sobretudo, reconhecendo que vamos prestar contas. O Senhor mesmo nos desafia àqueles que servem bem, dizendo que muito bem serve o bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Dá-nos, ó Pai, essa consciência, essa percepção e que nós possamos sempre, ó Deus, fazer a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós oramos, Pai, grato em o nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe.